Vou mutar os microfones, então. Gurias, por favor, daí vocês liberem o áudio de vocês. Primeiro, eu queria perguntar quem esteve na palestra da Marina e da Laura, na outra, acho que um mês, né, gurias? O tempo está passando tão louco que a gente perde um pouco a noção, mas eu acho que deve estar fazendo um mês, né? Foi no dia 18 acho que todo mundo teve, né? Não sei se a Lúcia estava por aqui, foi dia 18 de maio. Então, a gente, como as gurias tinham avisado, a gente vai dar continuidade, então, nesse papo tão interessante e importante, né? Agora as gurias vêm trazer uma abordagem mais das nossas relações afetivas, né, gurias, e a implicação disso no processo sucessório e nos trâmites burocráticos, né? Então, sem muitas delongas, todo mundo já conhece, então a Marina e a Laura, elas são advogadas, e, por favor, se apresentem e a fala é de vocês. Bom, então eu sou a Marina, né, sou advogada, eu e a Laura trabalhamos com direito de família, para quem não estava aqui na reunião anterior, na nossa conversa anterior, e a Laura vai começar aqui depois de se apresentar com a nossa conversa. Olá, então, como a Marina comentou, eu sou a Laura, também trabalho nessa área de direito de família e sucessões há um bom tempo, né, a gente se dedica a essa área que tem bastante peculiaridades e está no nosso dia a dia. Então, assim, esse nosso encontro vai ser um pouco mais leve do que o último, né? Que a gente tratou mais de questões sucessórias. E hoje a gente vai tratar mais as questões afetivas, né? E dos impactos que isso tem nos relacionamentos, no término deles, seja por decisão do casal de não levar adiante, seja pelo falecimento de um ou de outro, né? O primeiro ponto que é importante a gente chamar a atenção é que a gente pode pensar, sim, no direito de família e sucessões como uma área que a gente pode trabalhar de forma preventiva. A gente não precisa buscar um advogado quando a gente já tem o problema, né? A gente pode buscar antes, tirar as nossas dúvidas, entender os efeitos de cada relacionamento e conversar com o nosso namorado, companheiro, enfim, futuro marido, como a gente gostaria que as coisas acontecessem em caso de um divórcio, separação, enfim, qualquer um desses resultados. Isso ainda não é muito comum, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse costume. Como a gente falou, é um tabu também, existem muitos tabus no direito de família, principalmente porque eles envolvem questões afetivas, então fica aquele estigma, olha, eu vou começar um relacionamento e eu vou falar do fim dele, então eu já estou pensando que pode terminar, mas é um fato, todo relacionamento pode terminar, então a gente realmente tem que pensar sobre isso, né? E a gente, assim, trazendo um dado do IBGE de 2017, é um estudo já antigo, né, mas em 2017 se demonstrou que a cada 3 casamentos, um vai terminar. Não sei como é que está atualmente, mas eu imagino que talvez até maior em função da pandemia, mas em 2007 esse era um dado de realidade, então a gente tem que ser práticos. Eu comecei um relacionamento e ele pode terminar, então eu tenho que tentar me proteger da melhor forma possível para evitar um litígio, para evitar de estar no judiciário, para que um terceiro decida alguma coisa sobre isso. Então o ponto principal é a gente pensar dessa forma preventiva, que é super possível e não precisa ser vista como uma coisa negativa, que muitas vezes tem esse viés, né? Dando um exemplo, por exemplo, por que estabelecer um relacionamento de uma forma ou de outra? Porque tem implicações junto no INSS, se uma das partes vier a falecer. Então, assim, tem vários pontos, ou acontece uma traição, né? E daí o outro, imbuído de raiva, vai lá e inventa uma situação, tenta configurar uma situação para prejudicar o outro. Então, tudo isso pode estar previsto e decidido por vocês antes de começar esse relacionamento. Então, assim, quais são as formas de relacionamento que a gente tem hoje aqui reconhecidas no nosso ordenamento jurídico? Basicamente, é o namoro, a união estável e o casamento. O namoro, hoje em dia, com essa mudança de costumes, de cultura, existem até 2 tipos de namoro. Existe o namoro simples, que é aquele namoro que não é, que ele é descompromissado. Descompromissado, um namoro assim de encontros eventuais, que não chega a ter uma certeza de publicidade, não é todo mundo que tem certeza que aqueles 2 são um casal. É um namorico, vamos dizer assim. Existe esse namoro, que não tem nenhuma... Só pega na mão, esse só pega na mão. Não tem nenhuma confusão com união estável. É claro para todo mundo que aquilo é um simples namoro.
E existe o namoro qualificado, que hoje em dia é uma das grandes polêmicas no judiciário, que o namoro qualificado, ele é de pessoas maiores, capazes, né, que já têm uma relação pública, a sociedade já entende que eles são casais e tem uma expectativa de constituir uma família, né? Então, ele, na verdade, ele se confunde muito com a união estável. Então, quando a gente entra num processo de disputa, se aquilo é uma união estável ou não, quem quer dizer que não é uma união estável vai usar a tese do namoro qualificado, pela questão dos costumes de hoje em dia, namorados às vezes moram juntos, dormem no final de semana. Então, fica aquela confusão, cada um tem que provar o que é e o que não é, se esse namoro é um namoro qualificado ou uma união estável. A rigor, namoro, se for reconhecido que é namoro não tem nenhum efeito patrimonial, né? Ninguém vai herdar, ninguém vai ter que partilhar, ninguém vai ter que fazer nada. Mas esse namoro qualificado corre risco de ser reconhecido uma união estável. E por isso que hoje já existe a possibilidade de a gente fazer um contrato de namoro. Posso só fazer um acréscimo, aqui ao que a Laura está falando, né? Por que é tão importante a gente pensar nas relações que a gente tem ou que vai formar e, de alguma forma, conversar, né, com o parceiro e regularizar isso? Primeiro porque, às vezes, a expectativa de um e do outro, elas são diferentes, né? Então, como a Laura trouxe, de namorar os que estão morando juntos, né? Em função da pandemia, muitos casais vieram a coabitar. A coabitação, ela pode indicar uma união estável, mas não necessariamente um casal está morando junto porque quer constituir uma família. Eles podem estar morando juntos por uma questão de divisão de despesas, por causa da pandemia mesmo, né? Da dificuldade de deslocamento. Então, é muito importante que as pessoas conversem e saibam qual é a expectativa de um e de outro, e se de fato elas querem constituir uma família e ter uma relação estável, ou se aquilo é só um namoro, né? Justamente para evitar esses aspectos patrimoniais que a Laura está falando. O namoro, seja ele o simples menos ainda, não tem nenhuma discussão, né? Mas o namoro qualificado e uma união estável, eles são muito semelhantes, né? E se eventualmente isso chega a virar um processo judicial, né? Se as partes brigam, e um, de repente, achava que era uma união estável e o outro achava que era um namoro, né? E o juiz vai ficar na mão de um juiz decidir isso. Então, tá aí uma das coisas que faz muito importante, que torna importante que as pessoas regulamentem isso, né? Aí, como a Laura disse, também no caso de falecimento, às vezes as pessoas estão, de fato, vivendo numa união estável, né? E um companheiro vem a falecer. Elas podem viver há muitos anos naquela relação, mas nunca regulamentaram, seja por um contrato, por uma escritura, que mais adiante a gente vai explicar as formas de regularizar isso, de documentar essa relação, né? Mas como a união estável ela é um fato, ela vai acontecendo, né? Quando tu vê, de repente, tu já está vivendo numa união estável, tu tem, né, contas juntas, tu tem uma dependência econômica ou aquela divisão de despesas, enfim, tem intenção e uma família constituída e uma pessoa falece, ninguém está livre de morrer, né? O casamento, a união estável, eles podem acabar tanto pelo divórcio, pela separação, né, quanto também pela morte. A gente não fala aqui só em separação ou briga. E aí aquela pessoa que de repente era dependente financeira ficou à mercê, né? E aí vai ter que se habilitar perante o órgão previdenciário, o INSS ou a própria Previdência, né, da Fundação. E vocês sabem os entraves burocráticos que se encontra tendo uma união estável regulamentada, imagina quando não se tem, né? Então eu queria, de novo, salientar que isso que a gente está trazendo para vocês não é uma ideia de burocratizar ou de trazer algum empecilho, né, e nem contratualizar uma relação, mas sim de evitar problemas, né, de facilitar a vida das pessoas de um modo geral. Por isso é importante conversar, saber quais são as expectativas de um e do outro, e aí, se for o caso, documentar e regularizar isso. Exatamente. E hoje, com essa questão do namoro estar muitas vezes sendo reconhecido como uma união estável, esse namoro qualificado, hoje já é possível fazer o contrato de namoro, tá? Ele pode ser tanto por um instrumento particular, feito pelo casal, como pode ser feito em tabelionato. Geralmente, o ideal é fazer em tabelionato, porque ele dá uma publicidade e uma força maior, vamos assim dizer, né? Mas qual é o público-alvo desse contrato de namoro atualmente que a gente tem observado? Principalmente pessoas que já saíram de um casamento, de um relacionamento, não sei se é a terceira idade, mas pessoal mais velho, em função de que cada um já está com a sua vida estruturada, já tem seus herdeiros, seus filhos, sucessores, e não quer realmente que haja uma interpretação
de que aquilo é uma união estável. Então, a maior procura acaba sendo por essa faixa etária. O pessoal mais velho documentar, olha, a gente vive e a gente tem um namoro, reconhecemos que começamos a namorar na data tal e a nossa relação não tem os moldes da união estável. No entanto, né, geralmente vai constar nessa escritura que o que importa no direito de família é a realidade fática. Não adianta a gente escrever num papel que a gente namora e a gente viver como conviventes de união estável. Então, assim, tem que tomar cuidado também. Aquele papel, ele não te protege totalmente se aquela não for a verdade dos fatos, né? Então, a outra parte pode, eventualmente, vir a dizer, olha, na época que a gente assinou aquele contrato de namoro, ele era um namoro. No entanto, depois ele evoluiu para uma união estável. E daí também pode acabar gerando uma discussão judicial. Então, é importante que a relação vivida pelo casal, de fato, espelhe aquela realidade. E se não espelhar, ela não está protegida disso não ser discutido judicialmente. Mas é um documento já que, pelo menos naquele momento, o casal entendia que o relacionamento deles era um namoro, né? Tem vários casos de famosos que a gente vê que volta e meia saem notícias. Teve aquele caso bem emblemático do Gugu Liberato com a mãe dos filhos, se era um relacionamento aberto, o que era aquilo. Daqui a pouco teve o namorado acabou saindo de jogo, nem sei atualmente em que pé está aquela situação, mas esse é um exemplo prático de que eles documentaram que era um relacionamento X, né? E ela tentou fazer valer que não era, que era uma coisa... Eles documentaram que eram só amigos, que iam criar os filhos, né? No entanto, ela depois tentou transformar aquilo numa união estável. Acho que acabou num acordo aquele assunto, não sei como foi, mas eu estou dizendo isso para quê? Para dar o exemplo que também não adianta a gente colocar qualquer coisa no papel e achar que aquilo está valendo. A gente tem que realmente viver aquela realidade, e se não viver aquela realidade, o outro tem o direito de discutir, né? Então, esse seria o contrato de namoro que a gente estava comentando, o público que procura mais. O outro tipo de relacionamento é a união estável, que a gente já está tratando aqui. Quais são as principais características? É um relacionamento contínuo, público, doadouro, com o intuito de construir uma família. Já o namoro qualificado é com a expectativa de construir uma família. Então, é uma mudança muito tênue, né? Tem uma linha muito tênue entre um e o outro. Subjetiva, né? Totalmente subjetiva, porque não precisa ser declarado. Então, uma pessoa do relacionamento, como a Marina falou, acha que é uma coisa, o outro acha que é outra, enfim. Então, assim, é muito comum as pessoas não documentarem união estável, principalmente casais namorados que vão morar juntos, né? Que foram como namorados, mas, na verdade, se tornam companheiros, embora muitas vezes não se deem conta, e daí depois terminou, ou porque um faleceu, ou porque um quis romper o relacionamento, e daí mistura aquela coisa, razão e emoção. Olha, mas eu saí da casa dos meus pais para vir morar contigo, abrir mão de tal coisa para a gente construir junto, e isso pode respingar numa ação judicial, que a gente sabe que às vezes vem ali com bastante ódio e sentimento de vingança na justiça, para tentar discutir qualquer coisa. Os namorados estavam morando juntos e um trocou de carro. Já temos um problema. Houve ali um avanço patrimonial, alguém trocou de carro, ainda que tenha colocado o seu carro antigo na compra e colocou mais um dinheiro. Ele tem que provar que ele botou um patrimônio individual antes. Então, assim, se essas coisas não tiverem sido documentadas, qualquer coisa, por mais mínima que possa parecer uma troca de um carro, simplesmente, isso pode gerar uma discussão e pode vir a gerar uma obrigação de indenizar se reconhecida essa união estável, tá? Então, é muito importante identificar o relacionamento que tem e estar ciente dos riscos. Bom, eu não quero fazer, tudo bem, mas eu sei que eu corro um risco, ou não, eu prefiro deixar tudo organizado. Então, consulta alguém da área que entende, define se quer fazer de forma particular ou se quer fazer direto em tabelionato, mas é importante ter ciência dos riscos que está correndo, né? Pelo menos, assim, saber, eu assumi isso e sei que lá na frente isso pode ser discutido. Abrir uma empresa durante esse relacionamento, bom, essa empresa daqui a pouco dá um boom, termina esse relacionamento, a tua companheira ou teu companheiro estava junto contigo na hora da construção dessa empresa, tem direito às cotas, e daí a confusão, quando bota a empresa no meio, vai anos, né? Outra coisa bem importante que acaba sendo discutida em processos litigiosos é o termo inicial, né? Quando começou essa relação. E também é muito subjetivo, porque como a gente tinha comentado, a união estável é um fato, ela vai acontecendo, né? Quando a gente não contratualiza e não estipula um termo inicial, e isso fica na mão do juiz e depende de produção de provas, fica muito difícil, né? E o início faz toda a diferença se tiver comunicação patrimonial nessa relação. Então, também por isso é importante.
E, na verdade, um processo judicial, ao fim e ao cabo, ganha quem prova melhor, né? E, às vezes, as pessoas não têm provas, não se muniram de provas ao longo do relacionamento, né? Foram vivendo. Eu não tenho a cópia da compra disso, eu comprei isso, tu comprou aquilo, bens móveis. Ninguém fica guardando, é incomum ficar guardando nota de tudo que comprou, de todas as reformas que fez. Então, às vezes, no final, a pessoa tem uma expectativa de, eu vou ter o reconhecimento dessa união estável, eu vou ser indenizada, mas se tu não provar essas despesas, tu não vai. Então, assim, no dia a dia se exige uma atenção que a gente sabe que os casais não têm. Então, se estipular isso antes, fica tudo claro, estabelecendo as regras do jogo, né? E o outro tipo de relacionamento que a gente tem é o casamento. Daí o casamento, então, vocês vão eleger o regime de bens de vocês, né? Se for algum regime diferente do obrigatório, que a Marina vai explicar agora, vai ter uma questão de fazer pacto antinupcial e vai encaminhar os documentos para o registro civil, vai para um juiz homologar esse casamento e é feito o casamento de vocês, e a partir de então se tornam pessoas casadas, nunca mais vão voltar ao estado de solteiro, né? Porque isso é importante comentar, na união estável não existe um estado civil reconhecido juridicamente, né? Ou nós somos solteiros, casados, viúvos ou divorciados, separados, né? Mas não existe convivente união estável. Então, na verdade, um convivente união estável, ele é solteiro, né? Ou divorciado, ou viúvo. Mas se o primeiro relacionamento foi aquele, ele vai ser solteiro, ele não vai mudar esse status. E a partir do casamento, não. Tu não volta para esse status nunca mais. E vai ser, então, divorciado, separado ou viúvo. Então, eu acho que das formas de se relacionar são essas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os regimes de bens. Eu vou trazer aqui para vocês os 3 principais regimes de bens que nós temos no Brasil, tá? Que são os mais utilizados. O primeiro deles, que é o regime legal, que ele é usado quando a gente não escolhe de forma diversa, que é a comunhão parcial, né? Por esse regime, a gente divide tudo aquilo que foi adquirido durante o relacionamento, seja uma união estável ou seja um casamento. Ele é o regime legal que a gente chama aplicável aos 2 tipos de relacionamento, e se divide tudo que foi adquirido a título oneroso. O que é título oneroso? O que não foi recebido por doação ou herança, ou comprado com um produto de algum bem ou algum dinheiro que eu tinha antes do começo da relação, tá? E aí também por isso que é tão importante a gente ter ali o marco inicial da relação, se for esse o regime de bens da relação das pessoas, né? Para poder saber como vai ser feita essa divisão patrimonial se eventualmente tiver um término desse relacionamento, tá? O segundo regime é a comunhão universal de bens. Talvez muitos de vocês se casaram até 77, tenham casado por esse regime, porque até esse ano o regime legal no Brasil era a comunhão universal de bens. Então, todo mundo que casasse, se não estipulasse de modo diverso, casaria pelo regime da comunhão universal. Nesse regime da comunhão universal, tudo o que os 2 cônjuges ou os cônjuges possuem, né, seja anterior ou adquirido durante ali o casamento, é dos 2. É como se o patrimônio do marido e da mulher fosse uma massa única e no momento do divórcio ou do falecimento se dividido por 2, tá? A partir de 77, então, isso mudou e passou a ser usado, se não tiver um pacto ou um contrato estabelecendo de modo diverso, a ser a comunhão parcial. Antes era a comunhão universal. E o terceiro regime seria a separação convencional de bens, tá? A separação convencional é quando as partes, o casal estabelece que não vai querer ter comunicação patrimonial, então os bens do marido e da mulher, ou dos 2 maridos, das 2 mulheres, enfim, a gente tem que sempre lembrar que o casamento e a união estável, eles abarcam relações homoafetivas e heteroafetivas, né? A gente não fala sempre só de homem e mulher. E as relações patrimoniais, elas são idênticas e devem ser para todos os tipos de casamento e de união, tá? Então, nesse caso, as partes podem estabelecer, se for uma união estável por um contrato, ou então se for um casamento por pacto antinupcial, que elas não vão querer nenhuma comunicação patrimonial, tá? Então, no caso de divórcio, não vai ter partilha, não tem meação, ninguém recebe nada que é do outro. A única possibilidade de se ter alguma coisa em comum nesse tipo de casamento é se o casal resolver comprar em conjunto em condomínio, como se eu e a Laura, que somos colegas e amigas, resolvêssemos comprar uma sala, enfim, tá? Aí uma relação patrimonial meramente civil, não tem nada a ver com uma relação familiar, não tem o que a gente chama de esforço comum, não tem nada, tá?
E, por fim, o que nós já tínhamos falado por cima na nossa outra conversa, que seria o regime da separação obrigatória de bens, que aí ela é usada para quando existe, quando o casal, um deles, pelo menos, já tem mais de 70 anos, né? Ou então para aquelas pessoas que são divorciadas e que não fizeram ainda a partilha do seu casamento anterior, né? Ou também que são viúvas e não fizeram a partilha do seu casamento anterior. Para o caso de quem já tem mais de 70 anos, seria a intenção do legislador evitar casamentos com interesse meramente patrimonial, né? Ou se com a expectativa de que o cônjuge faleça para ter algum acréscimo patrimonial, né? Isso seria a intenção do legislador, embora seja uma limitação na capacidade, na liberdade de escolha das pessoas, né? Que são capazes de escolher o que elas querem. E daí, no caso de não ter sido feita a partilha tanto de um divórcio quanto de um inventário, né, da pessoa que já foi casada anteriormente, a ideia da lei é que não haja uma mistura de patrimônios daquela relação anterior com a seguinte, né, justamente para não ter uma confusão patrimonial. Então, primeiro eu preciso dissolver o patrimônio que eu tive na minha relação anterior, para depois poder ter uma relação com alguma comunicação patrimonial. Então, essas são as causas que nós teríamos de separação obrigatória de bens, tá? No caso da separação obrigatória, também nós tínhamos referido na conversa anterior que existe uma súmula do STF, que é a súmula 377, que ela relativiza essa separação obrigatória de bens, tá? Por essa súmula, então, quando eu sou casada pelo regime da separação obrigatória de bens e eu adquiri patrimônio com meu marido nesse período, né? E eu comprovar que teve esforço da minha parte, que eu empreguei dinheiro, né, para adquirir algum patrimônio, judicialmente, claro, se eu conseguir comprovar isso, eu vou poder estar pleiteando a partilha desse patrimônio que foi adquirido durante o relacionamento. Essa súmula, então, ela vem para relativizar a separação obrigatória, para evitar um enriquecimento indevido, porque pode ser que um casal, os dois, enfim, tenham a sua renda, trabalhem, e venham a adquirir algum patrimônio durante esse relacionamento que acabou sendo por uma imposição legal da separação, pelo regime da separação obrigatória, e aí se comprou um imóvel, ficou no nome de um deles e o outro não vai ter direito a nada, né? Isso seria juridicamente injusto, seria um enriquecimento indevido de um em detrimento do outro. Então, por isso que existe essa relativização, onde já foi decidido várias vezes pela jurisprudência ali dos tribunais, que tem que ter a prova do esforço comum, tá? Os dois têm que participar disso. Esses regimes, tá? Eles todos podem ser usados tanto na união estável quanto no casamento. Essas disposições da separação obrigatória, elas são aplicáveis à união estável também, tá? Então, se eu tiver mais de 70 anos, eu não vou poder constituir uma união estável com comunhão parcial de bens, porque isso viola um dispositivo de lei. Também isso é importante trazer. Nenhum contrato ou escritura, ele pode ter cláusulas ou disposições que violem o dispositivo de lei. Daí também a importância de se ter uma orientação jurídica, né, para fazer para elaborar um contrato, um pacto de patrimonial desse tipo. Porque se houver alguma estipulação contrária à lei, ela não vai ter validade, ela não vai ter eficácia, eu não vou conseguir valer aquilo quando for necessário, tá? Quer acrescentar alguma coisa? Não, essa questão é bem importante, porque dessa questão que a Marina falou sobre a violação de um dispositivo legal, porque se fizer por escritura pública, tu não vai correr esse risco, porque o tabelionato já não vai deixar passar adiante esse documento, porque eles vão alegar que existe alguma disposição contrária à lei, como, por exemplo, é proibido pedir o divórcio, eu abro mão da minha parte da herança. Por mais que o casal queira fazer isso, ele não vai conseguir nunca documentar num documento, porque isso vai contra a lei. No entanto, contratos particulares, as pessoas podem colocar o que elas quiserem ali, elas não estão dependendo da fé pública de um tabelião. E daí se cria uma falsa expectativa que aquelas regras vão gerir o término daquele relacionamento por A ou por B, e na hora que for acontecer isso não vai, porque vai ter um juiz para validar aquele contrato e vai dizer, não, essas regras são inválidas, ele vai perder a validade. Então, por isso é bem importante essa orientação jurídica de se o que eu estou prevendo ali, no final vai ser possível de colocar em prática, né? Senão acaba frustrando uma das partes. O tabelionato, né? O tabelião ali, o funcionário eles já fazem um filtro, né? Eles dão uma filtrada ali nas disposições, se tiver alguma coisa ali que eles não concordam, a gente tem a mania de dizer que os tabelionatos são muito burocráticos, mas na verdade não, né? Eles estão ali fazendo cumprir a lei
E como o tabelião ele tem uma fé pública, e é por isso que tudo que é documentado por escritura pública tem uma força maior do que um contrato particular, né? Ele tem toda essa responsabilidade de fazer essa averiguação e essa verificação do conteúdo do documento que vai ser assinado antes de assinar, né? De permitir que as partes assinem e de fazer esse documento no tabelionato. Outra coisa que eu acho que a gente não comentou, sempre que for feito tanto um contrato de namoro quanto um contrato de união estável, se as pessoas optarem por fazer de forma particular, e pode, né? Isso é uma liberdade que as pessoas têm, se recomenda que 2 testemunhas assinem junto, né? Para ter uma força de título executivo extrajudicial e também para que essas testemunhas, eventualmente, se for o caso, possam atestar que as partes eram capazes naquele momento em que assinaram, né? E que efetivamente aquela era a vontade dos dois, que não existia coação, indução, erro, dolo, enfim, né? Que alguém estava sendo obrigado a assinar aquele documento. Então, por isso a importância de 2 testemunhas assinarem. E sempre que for feito por instrumento particular também, o ideal seria que se reconhecessem as assinaturas no tabelionato, né? Para ninguém alegar eventualmente que, olha, essa não é minha assinatura. Enfim, são algumas coisas que a gente indica que sejam feitas para dar uma segurança maior para um contrato particular, tá? Bom, nós falamos ali sobre os regimes de bens, né? Quando a gente vai escolher um regime diferente do legal, que hoje em dia é a separação, a comunhão parcial, desculpa, ou então até 77 era a comunhão universal, mas enfim, quando a gente vai eleger um regime diferente do legal, salvo se for o obrigatório, se for o obrigatório, eu não preciso fazer isso, tá? Eu preciso fazer um pacto antinupcial, tá? Um pacto antinupcial é uma escritura pública, que é feita também perante um tabelionato, onde eu vou dizer que eu quero escolher o regime A, B ou C, né? Nesse pacto também podem ser estipuladas outras questões, como, por exemplo, questões até não patrimoniais, mas quem vai ser o responsável por despesa doméstica, né? Uma cláusula de fidelidade. A gente pode incluir num pacto antinupcial até cláusulas, por exemplo, resolutivas. Se o casamento terminar em 5 anos, eu vou casar com a separação total de bens. Mas se o meu casamento terminar em até 5 anos, eu vou pagar para o meu cônjuge o valor X a título de indenização, né? Eu posso estipular uma série de coisas nesse pacto antinupcial. Então, é bem interessante, assim. Uma questão até que a gente pode estipular também, no caso do casal ter tido filhos, né? Em eventual término do relacionamento, dizer que a guarda vai ser compartilhada, claro que né? Isso a gente tem que colocar sempre no pacto, porque senão não vai passar no tabelionato, que o casal entende que na hora do divórcio, o ideal é que a guarda seja compartilhada, salvo se for reconhecido juridicamente, judicialmente, que uma das partes não tem condições de compartilhar a guarda. Então, tem várias coisas que a gente pode estipular de questões assim não patrimoniais que evitam uma baita discussão em caso de divórcio, né? E assim, como a Marina comentou, o tabelião, eles são não burocráticos, mas eles são rígidos, né, para dar segurança que aquele documento vai valer, e muitas vezes a gente encontra bastante dificuldade de fazer valer cláusulas que são até simples, né? Então, assim, por sorte, a gente tem vários tabelionatos à disposição, a gente sabe que alguns são mais rígidos, outros não, outros são mais abertos, outros exigem que seja só o modelo deles, que daí muitas vezes não serve para o cliente, porque ele não quer só um documento que diga, eu escolhi tal regime de bens. Eu estou escolhendo aquele regime de bens porque ele me possibilita uma série de decisões outras, né? Em alguns lugares, eles se restringem a ser o modelo deles. Então, a gente pode ir buscando um tabelionato que atenda ao nosso desejo, né? Que concorde com as cláusulas que a gente busca colocar. Não é uma tarefa simples, geralmente, fazer pacto, né? É bastante complicado, porque a gente tem que chegar num consenso entre o que o casal quer e ainda conseguir validar todas aquelas cláusulas, que é óbvio que a gente, enquanto advogados, não vai estar apresentando cláusulas que são contrárias à lei, mas às vezes até o simples é complicado. Então, a gente sempre gosta de deixar claro que, olha, vamos tentar aprovar todas essas cláusulas, mas a gente não sabe se no final a gente vai conseguir, né? Mas é um leque enorme de coisas que a gente pode prever num pacto antinupcial. E isso tudo também pode ser previsto numa escritura, num contrato de união estável, né? Isso que é interessante. Eu também posso ter essas estipulações numa escritura pública de união estável, essas mesmas do pacto, né? Na escritura de união estável e no contrato, eu posso também estabelecer o início da minha relação, né? Minha relação começou, sei lá, em 2007, enfim, né? Eu coloco ali o marco inicial, o regime que a gente escolhe é tal, né? O que não pode ter nem num pacto, nem numa escritura
cláusula de renúncia a alimentos, por exemplo. A gente não pode estabelecer no começo de uma relação que está renunciando a algum direito, né? Não pode estabelecer também renúncia à herança, porque no Brasil não existe herança de pessoa viva. Isso é muito importante, né? A herança ela é uma expectativa de direito. Se a pessoa falecer e deixar algum bem, aí sim pode-se falar em renúncia à herança. Enquanto a pessoa é viva, não existe herança. Então, a gente não pode contar ou renunciar ou dispor sobre um bem que não é nosso. Então, mesmo que eu queira, que eu, Marina, queira casar com separação total de bens e não queira receber nada se meu marido falecer, eu não posso renunciar enquanto ele for vivo a essa herança, tá? Isso seria uma cláusula que não seria aceita de forma alguma. Em contrapartida, por exemplo, essa questão da renúncia, a gente pode, num pacto, também estabelecer que, se quando do término do relacionamento uma das partes necessitar de um auxílio financeiro, que o outro sabe que provavelmente vai ter que, né, dispensar um auxílio transitório ou não, dependendo da idade que as pessoas casam, podem já colocar uma obrigação que vai receber um pensionamento. Isso a gente pode, mas sempre com aquele cuidado de deixar uma margem que, se precisar discutir judicialmente, para o tabelião não nos trancar e dizer, olha, não vou botar essa cláusula, dizendo que a situação fática vai ter que prevalecer aquele desejo, mas é possível a gente prever essa questão do pensionamento, sim. Outra coisa que acontece bastante, né? As pessoas começam a viver em união estável, vivem em união estável há muitos anos já, e aí resolvem casar, né? Vamos casar para formalizar, enfim, às vezes até por uma questão de dependência em plano de saúde, dependência em clube, né? Ou até por uma questão previdenciária mesmo, para evitar futuramente algum problema, né, em habilitação perante órgão previdenciário, por seguro, enfim, por uma série de motivos que as pessoas podem vir a querer regularizar a relação, resolvem casar. Então, existe a possibilidade de se converter a união estável precedente em casamento. Eu não preciso simplesmente chegar e casar. Eu posso fazer um pedido, e isso pode ser feito tanto pela via judicial como extrajudicial, claro que tem uma série de requisitos, eu não vou explicar todos aqui, porque senão eu vou tomar o tempo de vocês com questões que talvez não sejam tão interessantes para todo mundo, mas eu posso fazer esse pedido de conversão da minha união estável em casamento para que conste que a minha relação começou na data tal, seguiu, né, e que aí eu resolvi converter aquele relacionamento, que era uma união, num casamento, uma união informal, numa relação formal. Então, isso é bem interessante, é pouco usado e, na verdade, eu entendo que é muito melhor, já que não houve uma solução de continuidade, né? Não são duas relações distintas. Eu tinha uma união estável e eu resolvi casar. Eu não terminei minha união estável e casei, né? Eu não tive um lapso de rompimento. Então, existe a possibilidade também. Outra coisa que muita gente não sabe é que também tem a possibilidade de se fazer a alteração do regime de bens, né? Claro, no caso de uma separação obrigatória, isso não é possível, mas se não tiver nenhum desses impedimentos legais, como, né, o que o legislador traz ali, os 70 anos, ou alguém que não fez a partilha de um patrimônio de uma relação anterior, tu pode fazer o pedido, né, judicial e justificado de uma alteração do regime de bens. Eu sou casada pela comunhão parcial, mas eu quero separação total. E aí eu faço esse requerimento para o juiz, né, claro, acompanhado de um advogado, a pessoa tem que ser representada por um advogado, e pede a alteração desse regime patrimonial, isso é possível. Tem algumas questões só, é possível, assim, até tem sido cada vez mais comum essa alteração de regime de bens, mas existem alguns critérios que o juiz só vai liberar essa alteração de regime de bens se esse pedido não estiver prejudicando nenhum terceiro, né? Por exemplo, assim, o casal casou em comunhão parcial de bens, a empresa de um deles quebrou, acabou sujando o CPF, já entrou na questão pessoal do sócio, e daí o casal decide, bom, vamos mudar o regime de bens para não sobrar para todo mundo aqui do casal, né? Daí a gente já está numa situação que a gente já tem dívidas, a gente já tem uma situação pretérita, e tu vai ter que apresentar muitas certidões para fazer essa alteração de regime de bens. Então, se vê que, se o juiz observar que essa alteração de regime de bens tem, na verdade, o intuito de tentar fraudar o direito de alguém que tem sobre uma daquele casal, ele vai indeferir esse pedido. Então, por isso que eles pedem certidões fiscais, trabalhistas, um monte de certidões para mostrar que não tem dívida, SPC, Serasa, para ver, assim, é possível, mas também não basta ser um desejo. Tem restrições para proteger direitos de terceiro com razão, né? Nunca nenhum contrato, nenhuma escritura, nenhuma alteração de regime
pode estar ali visando a fraude, né? E nem a filtração de direitos de alguém. A ideia é proteger e não fraudar ou, né, não pode ter algum intuito ilícito. Exato. Acho que é isso. Agora a gente vai trazer umas curiosidades, assim, que são frases que a gente escuta bem comumente e que, na verdade, a gente vai esclarecer elas, né? Então, assim, por exemplo, se eu casar ou se eu viver em união estável, tem alguma diferença na forma como eu vou herdar do meu companheiro ou do meu cônjuge? Nenhuma, né? Hoje em dia, para fins patrimoniais, é indiferente viver em união estável, em casamento, o STF já equiparou esse tipo de relacionamento, então, assim, o casamento ele não é mais válido que uma união estável, né? O único problema da união estável é quando ela não é reconhecida formalmente, que a pessoa ainda vai ter que entrar naquele entrave de reconhecer a união estável. No entanto, para fins de reconhecimento de direitos, de herança, tanto faz. Os companheiros ou os cônjuges, eles têm a mesma validade, a mesma importância perante a lei, vamos assim dizer. O outro ponto é que a gente falou mais no começo, eu preciso morar junto eu nem moro junto, então a gente não tem uma união estável, mais ou menos. Hoje em dia, morar junto não é um requisito da união estável, né? Por isso que entra naquela confusão ali do namoro, da união estável. Então, assim, se engana quem pensa com tranquilidade que, olha, a gente nem mora juntos, a pessoa não vai ter como reconhecer uma união estável. Depende, hoje em dia é uma análise de vários fatos, não se olha isoladamente, não moram juntos, não é união estável. Isso não existe mais, não se exige mais a coabitação. Então, pode sim vir a ser reconhecida uma união estável, independente das pessoas morarem juntos, podendo morar até em outras cidades. São outros aspectos que são levados em conta para considerar a união estável. Na verdade, não outros, é um conjunto, né? Não são fatos isolados. Então, o simples fato de não estar morando junto não é união estável, hoje em dia já não existe mais. Como também morar junto não significa necessariamente ser uma união estável, né? Então, isso é bem complexo. É muito subjetivo. Bom, eu vou trazer, então, uma curiosidade aqui com relação à parte sucessória também, né? Muitas pessoas acham que quando elas casam ou têm uma união estável pelo regime da separação convencional, quando eu escolho, né, casar ou ter uma união pela separação convencional de bens, o meu cônjuge ou meu companheiro, eles não herdam. Isso não é verdade. Tá? Na separação convencional, que é aquela que as partes escolhem, existe sim direito à herança, inclusive o cônjuge ou companheiro eles são herdeiros necessários sobre os bens particulares, que são todos, porque não tem comunicação entre o casal, né? Em concorrência ou com os filhos, ou se não houver filhos, daí com os pais, né? Com os ascendentes. Então é importante a gente atentar para isso. Em contrapartida, no regime da separação obrigatória, que seria o caso de quem tem mais de 70 anos, ou seria, então, o caso daquelas pessoas que ainda não fizeram a partilha dos seus bens da relação anterior, o cônjuge ou o companheiro, eles não são herdeiros, tá? Eles não recebem herança. Então, se um dia um falecer, quem vai receber vão ser os filhos, né, ou os pais, se forem vivos, e aí só se não tiver nem descendente, que são filhos, nem ascendente, que são os pais, é que esse cônjuge vai ter algum direito à herança. Tá? Senão o cônjuge não herda. E aí, nesse caso, se vocês tiverem a ideia, né, de beneficiar, eu sou casada eu tenho uma união estável, enfim, pela separação obrigatória de bens, mas quando eu falecer, eu quero deixar o meu cônjuge bem, né? Eu não quero deixar ele à mercê, de repente, moro na casa que é de ou enfim. Então, isso tem que ser feito, ou tem que se pensar num planejamento, né? Estou dando aqui sugestões, mas pode se pensar em várias opções. Mas ou se faz um testamento, deixando alguma coisa para ele, né? Ou se doa alguma coisa em vida. Enfim, por isso é importante se pensar nesse planejamento, né? Porque a vida, ela acaba, as relações acabam, seja pelo divórcio, pela separação ou pela morte, enfim. É muito importante que a gente pense para que a outra pessoa que fica também não fique à mercê, no caso de falecimento. Né? Essa questão da separação convencional, que a Mariana estava falando, que é quando o casal escolhe por livre vontade separar o patrimônio, ela gera muitas dúvidas. É muito comum a pessoa chegar, mas eu achei que se eu morresse o outro não ia receber nada. Porque o que tem que se pensar? São dois institutos diferentes. Existe o direito de família, que é o caso do casamento ou dos tipos de relacionamento que a gente está falando, e existe o direito sucessório, que ele entra em jogo quando alguém faleceu. Então, assim, realmente, a separação convencional de bens, no caso de fim desse relacionamento,
o nome é válido, separa mesmo, né? Ninguém vai levar um patrimônio de um ou de outro se não são sócios daquele patrimônio, uma relação civil. Separa tudo, não existe uma partilha de bens, não existe uma disputa de bens judicial nunca, não existe, não comunica. Mas quando a gente fala em falecimento, a gente está entrando no direito sucessório. Então, aquele teu cônjuge ou companheiro é herdeiro. Então, são coisas diferentes. As pessoas costumam pensar no nome separação, separou tudo. Mas são dois institutos. Existe o direito de família, que é para quando nós estamos vivos, e existe o direito sucessório, que acontece na falta de alguém. Então, isso é muito comum, essa curiosidade aqui que a Marina trouxe, porque realmente é uma dúvida bem recorrente que os advogados enfrentam, né? E, por fim, só para encerrar, a gente já vai abrir, caso alguém tenha perguntas, né? Também existe um instituto no nosso direito que se chama Direito Real de Habitação. O direito real de habitação é o seguinte: independente do regime de bens, e daí também se aplica para quem é casado, tem união estável pela separação obrigatória, diz que o imóvel que for utilizado para moradia familiar vai ser assegurado o uso pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente, gratuito, uso gratuito. Então, assim, né, se eu moro com o meu marido, eu sou casada pela separação obrigatória de bens, eu moro com meu marido em um apartamento que é dele, exclusivamente, e aí ele morre. Aquele era o nosso imóvel de uso familiar, a gente morou ali durante a vida toda, ou enfim, durante alguns anos. Eu vou poder usar gratuitamente aquilo até o meu falecimento. Vai ser feito um inventário, o inventário vai fazer a divisão patrimonial de acordo com os herdeiros, enfim, com o regime sucessório ali que essa pessoa tiver deixado, mas o cônjuge, ele tem o direito, o companheiro também, de morar e de usar esse imóvel de uso familiar. Claro, existem algumas peculiaridades, né? A gente também não vai entrar a fundo nesse assunto, mas só para que vocês saibam que existe isso, tá? É para garantir o direito à moradia do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, independente de ele ter direito de propriedade, isso é importante, propriedade diferente de posse, né? Sobre esse bem que é de uso residencial. É isso, então. Se quiserem tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Excelente, gurias. Na verdade, a gente tem que, acho que o direito preventivo, né, a gente utiliza pouco ele. E ele é tão importante e tiraria uma boa parte de volume de ações judiciais se a gente se preparasse para as coisas, né? Claro que nessa área do direito de família é bem isso, entra a parte romântica, né, do relacionamento. Eu ia falar nisso. O amor é lindo, né, mas a gente tem que ser prático. Fica mais... Acho que as novas gerações já vão vir um pouco mais pé no chão nesse sentido, eu espero. É verdade. Mas eu acho bem importante fazer essa questão mais preventiva, né, porque num primeiro momento tu até pensa que poxa, mas a pessoa está fazendo isso por quê? Porque quer se separar de mim? Não, na verdade, está, inclusive, preservando os direitos, né? No caso de um falecimento. Organizando as coisas, Organizando na verdade, de uma forma justa, né? E combinada. Eu acho que o Luiz Felipe quer falar. A Inara também levantou a mão. Vai a Inara primeiro. Tem umas 2 ou 3 perguntas, são rapidinhas, mas tem umas... Beleza, pode perguntar bastante. A minha dúvida é a minha relação, né, que eu tenho, né? A nossa dúvida, assim, ele é tramposinho, não pagou o crédito educativo dele, e a nossa dúvida sempre foi, assim, da dívida. O bem, tudo bem, mas a dívida, se a pessoa tem uma dívida, o casal tem, um deles tem uma dívida, e aí a gente casa, e o nosso medo, assim, não, mas acabou aquela dívida, eles vão te cobrar disso daí que é meu, sabe? Então a gente fica sempre nesse medo de casar. União estável seria a mesma coisa que casamento na situação de dívida, no caso. A pessoa iria assumir a dívida do cônjuge, uma dívida antiga, de 15 anos atrás, que ainda corre. É um caso a gente precisa analisar, né, do que se trata a dívida, de quando ela foi constituída, de quando esse relacionamento foi constituído. Não é certo que vão cobrar do cônjuge, né? Mas sempre é um risco. Então, por isso que tem essa importância de delimitar as obrigações e o quanto esse relacionamento mistura tudo, né? Por exemplo, quando a pessoa falece, os herdeiros não vão pagar as dívidas dela. Quem que paga essas dívidas? O
o patrimônio que a pessoa deixou, né? Então, assim, ó, eu faleci e deixei 1 milhão de patrimônio, mas deixei 2 milhões de dívidas, né? Então, provavelmente, esses credores vão se habilitar com o patrimônio que eu deixei, vão pagar esse 1 milhão, que é o que eu deixei, e os meus herdeiros não vão receber nada, no caso do falecimento, né? Mas então, não vão pagar. Não vão pagar, não vão tirar nada do bolso dele, eles vão deixar de receber uma herança, porque essa herança foi consumida pelas dívidas que eu deixei. A gente não herda as dívidas nesse caso de sucessão, mas a gente sabe que durante o relacionamento podem incomodar bastante o casal. Isso às vezes acaba sendo muita causa de divórcio, né? Uma das partes acabou se enrolando com questões empresariais, com outro, daí começa aquela função de embate oficial de justiça, já é um transtorno, daí o outro recebe, e tem patrimônio que está ali na comunhão parcial de bens, é dos dois, pode sim respingar, né? Mas daí tem que ver também que tipo de dívida é, como é que isso vai se desenrolar. Mas não dá para dizer que não vai ter. Mesmo que ela tenha sido, aí é uma dúvida minha, mesmo que essa dívida tenha sido constituída antes do início da relação? Não, é que assim, ó, se fosse comunhão parcial, né? Comunhão parcial de bens, tudo o que foi adquirido e também as dívidas ativo e passivo a partir do começo da relação, numa comunhão parcial, dali para frente. Dívidas constituídas anteriores de um ou de outro cônjuge são daquele cônjuge ou companheiro, não são, né, partilháveis. Durante o casamento, se for uma comunhão parcial de bens, se diz que a gente partilha as dívidas constituídas em prol da família, mas, assim, a bem da verdade é que acaba se partilhando praticamente todas as dívidas que o casal contrai durante a relação. Na separação obrigatória de bens, né, as dívidas que não são comuns, me parece que não seriam divisíveis, mas, assim, como a Laura disse, tem que analisar, precisa ser analisado isso, ver se efetivamente essa dívida não teria algum risco de algum patrimônio, se eu responder por isso. O que eu entendi a dúvida, né? Fazer um casamento formalizaria a relação, talvez facilitaria algumas coisas, mas possibilitaria a busca de bens, né, no nome do cônjuge. Agora, se o bem for seu, por exemplo, e esse casamento for pela separação obrigatória, o seu marido ou o seu companheiro, ele não vai ter nada ali naquele bem, então esse bem não vai responder por dívida, né? Então, assim, claro, teria que analisar o caso concreto, mas espero que tenha ficado, assim, mais ou menos claro. O importante é que tem saída, Inara. Obrigado. Por enquanto, a gente vai ficar só casadinho de Face. Inara, amarra ele, Inara. Ó, tá só te trovando, não quer te pedir em casamento. Obrigada, Gurias. De nada. Ribas. Tipo assim, ação na justiça ou um precatório que tenha entre o casal, tá? Como é que fica? Vamos dizer que se separaram e não foi resolvido aquele precatório ainda, ou aquela ação na justiça, tu vai receber algum dinheiro, certo? Aí tu te separou. Dali a 2 anos, vem aquele dinheiro da ação na justiça, ou do precatório. Tu divide com o cônjuge, já que vocês dois passaram pelo mesmo problema durante anos, né? De não receber, ou como é que é? Como é que fica? Essa é uma das perguntas. Tá, assim, ó, primeiro tem que saber qual é o regime de bens dessa relação, tá? Digamos que fosse um regime da comunhão parcial de bens, um casamento mais antigo, né? E que esse crédito, seja de uma ação trabalhista ou de um precatório, ele foi constituído durante esse casamento pela comunhão parcial de bens, tá? Aí o cônjuge, os dois, tá? O cônjuge vai ter direito à meação sobre aquele precatório, sobre aquela ação. Então, assim, se esse crédito não entrar numa ação de partilha, daí como um crédito, ele é um crédito futuro, e se for feito o divórcio com a partilha ali, no momento em que esse valor entrar, se esse cônjuge que não recebeu não se habilitar ali, né, nesse processo também, como parte, vai ter que ser feita uma ação de sobrepartilha, mas sendo o regime da comunhão parcial de bens. E se esse bem, né, porque dinheiro é bem também, e a expectativa de um direito, de um dinheiro também é um bem, embora não seja um bem palpável no primeiro momento, né, mas vai ser dividido sim, seja numa partilha ou numa sobrepartilha,
tá? Divide. Claro que daí, se o regime for separação obrigatória de bens e o crédito for ou anterior à relação da comunhão parcial, enfim, aí tem algumas nuances, né? Tudo vai depender do regime de bens, da relação e de quando esse crédito foi constituído. Mas o fato, se essa é a preocupação, por exemplo, o fato de o divórcio ter acontecido antes do término dessa ação judicial, isso não chega a ser um problema. Isso basta depois se buscar uma forma de buscar a tua parte, o quinhão, sobre aquele crédito, seja precatório, ou seja uma ação indenizatória contra uma companhia aérea, enfim, o que for. É possível depois se buscar o direito, mas sempre analisando se efetivamente quem vai buscar essa repartição teria direito sobre aquele crédito que está na justiça, aguardando uma decisão, para poder daí pleitear partilha, sobrepartilha, o que for. Até quando existe já um processo em andamento, né, de um precatório, por exemplo, mas não estou falando aqui precatório, ação trabalhista, enfim, mas pode ser outro tipo de crédito, né. Normalmente a gente entra daí com o divórcio e aí já se pede uma reserva, né, um ofício pedindo a reserva naquele processo onde está sendo discutido o crédito, dizendo, olha, estou discutindo a partilha do patrimônio desse casamento, onde eu posso ter direito à meação, a metade, né, que é a meação desse dinheiro. E aí, normalmente, o juiz da vara de família vai mandar um ofício para lá para notificar o juiz da vara de precatórios, ou, enfim, da Justiça do Trabalho, qual for o juízo competente, para fazer aquela reserva ali, tem essa possibilidade. Ou então, como a gente tinha comentado, se esse crédito não era conhecido, ou enfim, a pessoa não fez isso, dá para buscar eventualmente uma sobrepartilha, que é quando o bem é de difícil acesso ou não existe no momento em que eu faço a partilha. E se ambos estão de acordo que aquele crédito tem que futuramente ser partilhado, isso é possível já constar até no acordo de divórcio, né? Que tem em trâmite a ação número tal, em que ainda não sabe qual é o resultado dela, então logo se tem o resultado, estão cientes as partes que 50% de cada um. Isso é comum também de já constar num acordo quando é consensual. Perfeito. Outra coisa, duas pessoas casaram aqui no Brasil, foram morar no exterior e lá se separaram, né? Ou lá vão fazer uma separação. Qual, envolve o direito do exterior ou a pessoa faria para cá, faria via tabelionato lá para se separar pelo Brasil, já que ela casou no Brasil? É que assim, existem algumas, essa questão de direito internacional, ela tem algumas nuances, né? Se não tiver herdeiros menores, ou, aliás, filhos, desculpa, ou pessoas incapazes, daria para fazer, por exemplo, um divórcio extrajudicial no Brasil, tá? Se esse divórcio for feito no exterior, ele precisa ser validado perante o STJ aqui, tá? Então, tem um procedimento administrativo que se faz para validar o divórcio feito no exterior. Porque se tiver filhos menores, esse divórcio, as pessoas morando no exterior, as regras que vão ser utilizadas são as de lá, né? Eu não posso fazer aqui. Existem regras de competência territorial, né? Que quando tem menor de idade eu não posso abrir mão delas. Mas e quando não tem, é só o casal. Isso que hoje em dia, né, como a gente comentou até no nosso primeiro encontro, a gente já tem o e-notariado, né? Que é a possibilidade de fazer tudo à distância. Então, assim, o casamento ele foi feito no Brasil, ele vai ter que ser dissolvido aqui perante o Brasil. Então, é muito mais simples eu buscar um tabelionato, hoje tudo pode ser feito de forma online, e eu fazer essa dissolução do casamento via tabelionato de notas no Brasil, porque essa questão de o STJ validar, fazer em outro país, são processos que... São procedimentos mais burocráticos e complicados. E também dá para se fazer um divórcio judicial, né? Claro, o judicial ele é mais caro que o extrajudicial, porque tem custos normalmente, né? Envolve um custo um pouco maior para as partes, mas também é possível, e aí a pessoa dá uma procuração, se for consensual é muito mais fácil, né, do que litigioso, dá uma procuração para um advogado, o casal, e aí estipulam como eles querem fazer, o juiz homologa e, enfim, é feito o divórcio. Hoje, de uma forma ou de outra, tudo é online, né? Seja o extrajudicial ou o judicial. Então, o fato da gente estar em outro país não nos impossibilita de regularizar no nosso país de origem a questão. Então, o processo é eletrônico, se tiver uma audiência, acredito que vai ficar para sempre essa questão das audiências online, quando as partes quiserem. Então, ou dar uma procuração para alguém representar numa audiência presencial. Então, não tem por que não fazer dessa forma, regularizando no Brasil. Perfeito. E nesses contratos que vocês comentaram há pouco, já teve casos de tu estabelecer que tem que ter filhos? E pode haver um rompimento no contrato?
Tipo assim, os dois querem ter filhos, mas aí chega uma determinada tempo de convivência, 5 anos, 6, 7, 10 anos, cada um seguiu uma carreira, seguiu a sua carreira e não está tendo a condição de ter filhos. Né? Você já pegar, isso é mais curiosidade do que... Essa peculiaridade eu nunca encontrei, né? Eu acho que daqui a pouco num instrumento particular poderia se declarar, bom, porque isso acontece também, né? Às vezes as pessoas casam e não sabem que um ou outro quer ter filho, o que eu acho, assim, impressionante, o quanto às vezes as pessoas casam sem terem conversado, né? Então isso acontece, chega na hora de ter filho, não, mas eu não quero, eu quero, e dá divórcio, por óbvio, né? Uma das partes não vai querer ter esse filho, enfim... Mas eu nunca vi num documento isso ser feito de forma particular. Acho até que poderia ser possível botar uma declaração, né? Que declaramos uma intenção de construir uma família com filhos, mas também, se isso não acontecer, não tem muito o que fazer, eu acredito. Que, na verdade, a ideia e a vontade de ter filhos é uma expectativa incerta, né? Porque, eventualmente, o casal pode não por vontade própria, mas por algum problema de fertilidade, enfim, um ou outro não conseguir engravidar. Eu acredito que talvez até num pacto passasse, né? Que o casal tenha a intenção de ter filhos. Mas, assim, isso não é execuível, entende? Não é uma obrigação execuível. Ninguém é obrigado, seja por força de contrato ou pelo que for, a ter um filho, né? Então... Eu acho que, assim, passaria, como a Marina falou, uma intenção, mas a partir do momento que se colocasse que é obrigatório ter filhos, acho que já não passaria também, porque daí já seria uma exigência um pouco dura, né? E aqui eu quero, aproveitando esse gancho, né, que a Laura trouxe, de que as pessoas não conversam, aí eu vou reforçar, né, é por isso que é importante a gente conversar com o nosso companheiro, parceiro, namorado, ou o que for, né, para que as pessoas saibam da expectativa um do outro. O divórcio, ele começa lá no namoro, né, quando a gente não conversa e não trata de algumas questões. Então, como é que tu tem intimidade com uma pessoa para ter relação sexual com ela e para não discutir uma questão assim como, poxa, tu quer ter filho? Ou assim, como é que a gente vai fazer com o nosso patrimônio, hein? A gente vai dividir, a gente não vai dividir, a gente, né? Enfim, eu acho que as pessoas precisam mudar muito isso, ter uma liberdade maior, sem que isso pareça que o outro tá com algum interesse, né? Não quer dizer que o outro está interessado no teu dinheiro ou que quer alguma coisa. Pelo contrário, é uma proteção recíproca. Tem que mudar um pouco essa ótica, assim, mas é com o tempo, né? É que a sociedade está mudando muito no sentido de ter filhos, né? Está ficando mais difícil ter filhos. Por incrível que pareça, a China agora passou de 2 para 3 filhos. Na China, largaram essa lei agora. Eles querem ter mais filhos. E nós no Ocidente, no Brasil, nós, por causa dos diversos problemas que se tem na sociedade, acaba não tendo. Né? E aí nós estamos ficando idosos, vamos chegar a 2050, se não me engano, quem chegar com metade de idosos no país, o país está ficando um país de velhos, como aconteceu com o Uruguai. Mas isso aí já é para nós tomando cerveja. Obrigado. Nada. Será que a gente vai ter incentivo para ter filho, como acontece em outros países? Devia. Quem sabe, hein? Na Austrália, até poucos anos atrás, tinha. Até 2 anos atrás. Eu tenho uma amiga que teve 3 filhos na França. A cada filho aumenta o tempo de licença maternidade. Porque eles consideram, né, que tu tem o primeiro e o segundo para cuidar, para administrar. E ela teve 3. Então, no último, ela teve quase 1 ano de licença maternidade. Fora todo o suporte do sistema de saúde pública, né? E é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, né? E assim, eu vou dizer para vocês, né? Minha opinião pessoal, o problema do Brasil muitas vezes é o brasileiro, né? Se vem uma lei, um incentivo assim para ter filhos, quantas pessoas vão querer ter filho para receber esse benefício e não aplicar nas crianças, né? E aí o benefício que vem teoricamente um benefício para ajudar, enfim, a criação da criança, se for um benefício financeiro principalmente, muitas vezes ele é desviado, né? Então é complicado com a mentalidade que se tem aqui, infelizmente. A Vera tem uma pergunta. Só libera teu áudio. Aí. Beijo, gurias. É assim, é a minha priminha que está perguntando. Uma união extraconjugal
quando o Garboso morre, o que que eu fico? Com ela, o que que ela fica? O que que ela ganha? Na verdade, assim, ó, essa é uma das grandes polêmicas. essa é uma polêmica, tá? É uma polêmica. Assim, ó, até pouco tempo, esse ano ainda, eles se discutia muito essa questão das entidades pluri, né? De famílias simultâneas. Né? Às vezes acontecia e acontece muito de existirem famílias concomitantes, né? Não uma amante. Né? A amante, se for amante, com intuito escuso, assim, escondido, nunca teve direito a nada, né? Mas existem situações fáticas, e acho que antigamente existia mais. Hoje em dia, com a internet, todo mundo sabe da vida de todo mundo, tá bem mais difícil, né? Mas antigamente existia mais. Enfim, essas situações de famílias concomitantes. Então, se discutia muito essa divisão patrimonial, né? Pensão, e até a questão previdenciária mesmo, divisão de benefício, tá? Recentemente, o STF firmou o entendimento de que uma pessoa que é casada e vive casada, né, com a sua esposa ou com seu marido, não pode ter uma união paralela. E aí retirou daí qualquer efeito patrimonial ou previdenciário dessa relação, tá? Então, antes existia essa discussão, o STF, em 2 decisões recentes, disse que tanto para fins patrimoniais de divisão de bens, quanto para fins previdenciários, essa relação concomitante seria uma relação adulterina, né? Que a gente chamava antes de concubinária, então não teria efeito patrimonial. Mas é uma discussão... Existem muitas nuances nisso, né? Me questiono o que seria justo, porque às vezes muitas vezes as pessoas estão de boa fé e sem o conhecimento daquela situação, mas enfim, é uma decisão que a gente tem aqui no STF. O STF é a Corte Suprema e o que eles definem tem que ser cumprido pelos tribunais, né? Então, isso está mais quando pacificado. tem filhos dessa relação, a situação muda? Não, assim, a questão dos filhos não tem nada a ver, né, com relação de casamento, né, obrigação alimentar, guarda, convivência, isso vai ter. Não existe distinção entre filhos. Não existe distinção entre filhos no Brasil, independente da origem, adotados, né, filhos só fora do casamento, isso não existe. Inclusive, eles são herdeiros no momento do falecimento. Com certeza. Não pode existir discriminação, isso é uma previsão constitucional. Mesmo filhos que tu não saiba? Eles vão aparecer na hora do inventário. Costumam aparecer depois. Depois do advento do DNA, meu filho... Não, assim, tem que... Não saiba porque a mãe não quis. A pessoa ganhou, mas nunca quis. Daí, daqui a pouco, aparece um marmanjão de 30 anos aí, dizendo, eu sou teu filho. Não é o meu caso ainda, é minha prima, né? Não, vai ter reconhecido o DNA, vai ter os mesmos direitos que os sucessórios do outro. Nenhuma diferença. Não tem diferença. Não existe isso de um filho do casamento ter algum benefício, né, hereditário ali, em termos de herança. Obviamente que o afeto não se compra, né? Mas para fins sucessórios, aqueles filhos, eles têm o mesmo direito. Perfeito. Salomé. Quer falar, Salomé? Não? Não. Estava só arrumando o celular. Pessoal, mais dúvidas? Tudo certo? Já estamos na nossa horinha mesmo, vamos fazer a nossa foto? Deu bem certinho. Luciana, Claire, se vocês quiserem aparecer na foto, liberem a câmera, por favor. Eu vou parar aqui a nossa gravação.